Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cid Clay Caldas e eu canto matemática. Hoje eu vou estar comentando uma canção minha em que eu abordo o conteúdo matemático ângulos, relativo ao 7º ano do ensino fundamental. Vamos lá? Now, vou dar um grau, now, vou dar um grau, vou dar um grau, now. Vou dar um grau, para quem não conhece, é uma expressão em que a gente sinaliza que vai fazer uma limpa, deixar tudo ok. Quero te dizer, preste atenção, ângulo é um união de duas semirretas, a origem é na certa ao ponto de junção. Ângulo é a união de duas semirretas. Então temos aí uma semirreta mais outra semirreta. Então a união de duas semirretas é que vai produzir o ângulo. E aqui nós temos o que? A origem. Então este ponto aqui de união, em que eu afirmo aqui a origem é na certa, o ponto de junção, junção, união. Então esse ponto aqui, chamado também de vértice do ângulo, nós temos o nome de origem. Então o encontro é a origem do ângulo. Então aqui nós temos mais uma vez o ângulo e geralmente nós representamos a abertura dele, a região onde a gente está querendo analisar o ângulo, este arco aqui, em vermelho. Mas atentem, neste caso, se o arco estiver aqui, esta região interna, estas duas semirretas, que será o nosso ângulo. No entanto, podemos ter também o ângulo neste sentido, ou seja, este arco maior aqui, quase uma circunferência completa, né? Nós temos a outra região do ângulo formada por essas duas semirretas. Então, esta região aqui. Então, duas semirretas, elas formam dois ângulos. Este daqui que nós já vimos e este daqui. A unidade de medida, a mais conhecida, é a principal, o grau, que tem 60 minutos e cada minuto 60 segundos, que legal. Aqui eu destaco, a unidade de medida, a mais conhecida, é a principal, o grau. Então temos aqui 30 e uma bolinha amarela. Esta bolinha amarela aqui, ela representa o grau, ou seja, aqui é o símbolo do grau. Então, nós temos aqui, neste caso, 30 graus. Que tem 60 minutos e cada minuto 60 segundos. Vamos ver. Temos aqui 1 grau. Ele é igual a 60 minutos. Aqui nós temos o símbolo do minuto. E como digo aqui, cada minuto 60 segundos, ou seja, cada minuto, aqui 1 minuto, é igual a 60 segundos. Então aqui nós temos o símbolo do segundo. Então novamente, 1 grau é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos. Vou classificar para entender o ângulo que aparecer. Menor que 90, ângulo agudo, maior que 90, obtuso vai ser. Bom, vamos ver os tipos de ângulos, as classificações. Menor que 90, ângulo agudo. Temos aqui um ângulo e aqui é dito que ele tem 60 graus. Ora, 60 é menor que 90. Logo, se é menor que 90, é um ângulo agudo, ou seja, o ângulo de 60 graus é um ângulo agudo. Já este, 120 graus, sabemos que 120 é maior que 90, logo é um ângulo obtuso. E se for igual a 90 graus, ângulo reto ele é o tal. Mas se preferir, pegue um transferidor e medindo agora eu vou. E se for igual a 90 graus, ângulo reto ele é o tal. Então aqui temos um ângulo formado por duas semirretas, como já vimos, a origem aqui esse pontinho preto, e este símbolo que a gente não viu até então. Então poderia ser um arco vermelho, como nós vimos anteriormente? Sim, mas sempre que você observar este símbolo aqui, ele representa um ângulo de 90 graus, é o chamado ângulo reto, ok? Então ângulo de 90 graus
Se não tiver escrito 90 graus, se você estiver vendo este símbolo aqui, você provavelmente vai desconfiar. É o ângulo de 90 graus, é o chamado ângulo reto. Temos aqui um outro ângulo, duas semi-retas, e aqui a afirmação, mas se preferir, pegue um transferidor. Então, para quem não lembra, aqui é um instrumento de medida de ângulos, o transferidor. Então, como será que nós temos que medir este ângulo? Então, nós pegamos aqui o cruzamento, podemos até chamar de origem, alguns transferidores têm um símbolozinho aqui, um O. Então, nós colocamos aqui no encontro, na junção do ângulo, na origem, ok? E aí, como a abertura deste ângulo está nesse sentido aqui, nós colocamos aqui o zero e aí vamos vendo 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40, chega aqui 80, 90, lembram dele? Do 90 aqui, como se fosse em pezinho, né? A forma de a gente dizer. E aí continua 100, 120, 100, e aí nós vemos aqui está em 150. Então, pelo transferidor, da forma que estamos medindo aqui, este ângulo tem 150 graus. Mais um exemplo. Vocês conhecem aqui um esquadro. Então, aqui é mais um instrumento de medida de ângulo, se você souber qual é o ângulo dele, e auxiliar no desenho geométrico. Então, o nome dele é esquadro. Então, caso você queira tirar esta dúvida, pega o transferidor e meça este ângulo daqui. Ele tem 90 graus. Este daqui, 60 graus. E esse, 30 graus. Se não tiver, o esquadro, ele está fora das normas. Ângulos complementares, a soma é 90 ângulos suplementares, a soma é 180 ângulos replementares, a soma é 360 graus. Ângulos complementares, a soma é 90. Bom, temos um exemplo aqui. 30 graus mais 60 graus é igual a 90 graus. Então, esses ângulos 30, 60, eles são chamados ângulos complementares. Por quê? Porque a soma dá 90 graus. Um outro exemplo, este ângulo 1 grau mais outro ângulo de 89 graus dá 90 graus, ou seja, a soma desses dois dá 90 graus. Então, esses dois ângulos são chamados de ângulos complementares. Ângulos suplementares, a soma é 180. Então, temos aqui 100 e 80. Então, estes dois ângulos, já que a soma deles dois dá 180 graus, são chamados de ângulos suplementares. Um outro exemplo, 90 graus e 90 graus. Então, estes dois ângulos aqui, já que a soma dá 180, eles também são chamados de suplementares. Já ângulos replementares, a soma é 360 graus. Então, neste exemplo, temos 200 e 160. Então, 200 e 160 são ângulos replementares. Por quê? Porque a soma deles dois dá 360 graus. Um outro exemplo, 180 mais 180. Também esses dois são chamados de replementares. Então, deixa aí sua opinião, deixa aí seus comentários, deixe seu like, deixa aí sua curtida e se inscreva no canal, ok? Um abraço e até a próxima.